Como curar feridas emocionais da infância? Você já parou para pensar em quantas decisões da sua vida são influenciadas por feridas que você carrega desde a infância? Talvez você tenha dificuldades em confiar nas pessoas. Não existe uma fórmula mágica ou um caminho reto, mas é possível. Estamos nos referindo a experiências que deixaram marcas profundas no nosso mundo interno. Pode ter sido a ausência emocional de um dos pais, críticas constantes, rejeição, abandono, violência verbal, física ou mesmo negligência. E nem sempre essas feridas vêm de situações extremas. É quando olhamos para a nossa história com mais compaixão e menos julgamento. Pergunte-se: o que me doeu na infância e talvez eu nunca tenha admitido? Em que momentos eu me senti invisível, rejeitado, comparado, criticado ou ignorado? Essas perguntas podem abrir portas importantes para a sua cura. Muitas pessoas tendem a justificar o que viveram na infância com frases como: pode parecer estranho no início, mas experimente fechar os olhos e imaginar o seu eu infantil. Veja como ele se sente, o que gostaria de dizer. Em seguida, ofereça a ele o que talvez tenha faltado na infância: proteção, amor, compreensão. Muitas vezes, precisamos perdoar a nós mesmos por termos repetido padrões, por termos nos calado, por termos permitido que certas situações se repetissem na vida adulta. Mas é preciso lembrar que, muitas vezes, fizemos o melhor que podíamos com o nível de consciência e os recursos que tínhamos. É preciso dizer não ao que fere, mesmo que seja familiar. É preciso construir novos caminhos, mesmo que sejam desconhecidos. Mas a boa notícia é que, a cada passo consciente, você vai fortalecendo uma nova versão de si mesmo, mais livre, mais autêntica, mais inteira. A autocompaixão é essencial nesse processo. É pegar tudo o que doeu, tudo o que faltou e transformar em força, sensibilidade, sabedoria. A vergonha está em fingir que elas não existem enquanto elas continuam governando nossa vida em silêncio. Assumir suas dores é um ato de coragem e curá-las é um ato de amor. Amor por si mesmo, pela sua história, pela vida que você ainda pode construir. Você não é definido pelo que viveu, mas sim pelo que escolhe fazer com isso. Sua dor pode se tornar propósito. Nunca é cedo demais para ser o adulto que ela precisava. E o momento de começar é agora. Sua escuta pode se tornar acolhimento para outros. Sua história pode ser fonte de luz. Diga a ele que agora você está aqui e que não vai mais ignorar sua dor. Essa prática pode ser feita por meio de visualizações, escrita terapêutica ou mesmo com a ajuda de um terapeuta, que incentivem seu crescimento e que te amem pelo que você é menos e não pelo que você faz ou aparenta ser. Relações verdadeiras são um bálsamo para a alma. É como se inconscientemente buscássemos reviver a dor para tentar resolvê-la. Por isso, tantas pessoas acabam em relacionamentos tóxicos, em empregos que as desvalorizam ou em amizades que as fazem se sentir pequenas. É um ciclo, e ele só se rompe quando conseguimos perceber o padrão e fazer escolhas diferentes. E é por meio de novas relações saudáveis que conseguimos ressignificá-las. Por isso, buscar terapia pode ser um grande presente para si mesmo. Um espaço seguro onde você pode se expressar, ser ouvido e orientado por alguém preparado para te ajudar a reconstruir sua história interna. Mas meus pais fizeram o melhor que podiam, ou naquela época, era normal educar assim. E tudo isso pode até ser verdade. O próximo passo é acolher a criança que ainda vive dentro de você. Isso mesmo. A criança que você foi continua existindo dentro de você, com suas necessidades, seus medos e seus desejos. E enquanto ela não for ouvida, vai continuar influenciando suas atitudes adultas, especialmente em momentos de estresse, rejeição ou frustração. Mas reconhecer que você foi ferido não significa culpar alguém. Significa validar a dor da criança que você foi. E isso é essencial para que essa parte sua se sinta ouvida, acolhida, respeitada. Às vezes, são pequenos momentos repetidos ao longo da infância que fizeram com que a criança acreditasse que não era digna de amor. E aqui precisamos entender que perdoar não é esquecer ou fingir que nada aconteceu, muito menos justificar comportamentos abusivos. Perdoar é um processo interno de libertação. É quando você decide que não quer mais carregar aquela dor como um fardo, e sim transformá-la em aprendizado, em crescimento, que precisava se esforçar para ser aceita, ou que não podia confiar no mundo ao seu redor. E mais do que isso, é necessário se quisermos viver com mais autenticidade, leveza e presença. E o mais curioso
é que muitas vezes não temos consciência disso. Apenas sentimos um vazio, uma ansiedade constante, uma dificuldade em criar vínculos saudáveis e não entendemos de onde vem. Por isso, o primeiro passo para curar essas feridas é reconhecê-las. Neste vídeo, vamos falar sobre como identificar, acolher e transformar as feridas emocionais da infância. E você vai perceber que esse processo não é sobre buscar culpados, mas sim sobre recuperar partes de você que ficaram congeladas no tempo. Talvez sinta que precisa provar o tempo todo que é bom o suficiente. Ou talvez se pegue em ciclos de autossabotagem, sem entender exatamente o porquê. A verdade é que todos nós, em algum nível, carregamos marcas da infância. Algumas mais visíveis, outras mais silenciosas. Mas todas de alguma forma moldam a forma como enxergamos a vida, os outros e a nós mesmos. Curar essas feridas não é um processo simples. Vamos começar entendendo o que são essas feridas. Quando falamos de feridas emocionais da infância, essas crenças, formadas ainda na infância, acabam nos acompanhando até a vida adulta. Reconhecer é o início da cura. Pode parecer simples, mas dar nome às nossas dores é um passo muito poderoso. É quando paramos de minimizar aquilo que sentimos. Então, comece revisitando suas memórias. Acolher a criança interior, uma vez que você começa a identificar suas feridas, acolher essa criança é aprender a conversar com ela, trabalhar o perdão, inclusive a si mesmo. Outra etapa muito importante na cura das feridas emocionais da infância é o perdão. E o perdão não é só para os outros. Romper padrões repetitivos, as feridas emocionais, tendem a nos levar para os mesmos lugares. Romper com esses padrões exige coragem. Buscar apoio emocional, curar feridas emocionais, não precisa menos e nem deve ser um processo solitário. Muitas dessas dores foram criadas em relações. Além da terapia, procure se cercar de pessoas que respeitem suas emoções. Criar novos significados. Por fim, curar feridas emocionais da infância é também sobre reescrever sua história interna. Não há vergonha em ter feridas. Lembre-se, nunca é tarde demais para cuidar da criança que você foi.